Atualmente, o plástico ele é muito utilizado. A gente pode perceber isso indo no supermercado, onde a maioria das pessoas levam suas compras embora em sacolas plásticas. Mas você sabe o quanto de lixo isso gera? E o quanto dele é reciclado? Em 2019, Tatiana Coelho fez uma pesquisa e descobriu que o Brasil era o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo e que ele produziu 11.355.290 toneladas de lixo plástico e que desse total ele só reciclou 1,28%. Assustador, não? E o que é o plástico? Plástico é o nome comumente dado a polímeros. E uma maneira mais simples de se explicar um polímero é: imagina uma rede de pesca. A gente tem os nossos chumbinhos, né? Eles são os nossos meros, as nossas células unitárias. E a linha que vai unir esses chumbinhos são as nossas ligações covalentes que vão unir esses meros, essas células unitárias. E a rede de pesca no seu total é o nosso polímero. Mas lembrando, plástico é só um nome comumente dado a polímeros, pois plástico é uma característica que alguns materiais possuem. Nosso principal objetivo é a sintetização das poliuretanas a partir de óleos vegetais. E o que são poliuretanas? São um tipo de polímero que, dependendo de como forem fabricadas, pode se apresentar como elastômeros, termorrígidos, termoplásticos, espumas rígidas e adesivos. Essas poliuretanas podem ser empregadas na fabricação de diversos materiais e em diversas áreas, como na área médica. Em 2012, Kubrusli estudou a biocompatibilidade do polímero da mamona comparado ao implante de titânio para corações artificiais, em qual o resultado foi de que os implantes de mamonas apresentavam reação tissular induzida muito semelhante ao de titânio. E é constatado em um estudo de Kangemi, em 2006, que há a possibilidade de que o mecanismo de degradação das poliuretanas vegetais seja o mesmo de gorduras, visto que elas sofrem biodegradação na presença de agentes biológicos utilizados para a degradação de gordura. Também temos como objetivos desenvolver uma rota de síntese química pela qual seja possível confeccionar poliuretanas e que seja um processo com possibilidade de reprodução. Realizar a validação das poliuretanas produzidas por meio da técnica de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Isso seria para ver se as poliuretanas são realmente poliuretanas. E depois, confeccionar corpos de prova para a determinação das propriedades mecânicas dos materiais produzidos. Para fabricar as poliuretanas, utilizamos de 5 processos químicos, onde os 4 primeiros são para a obtenção do poliol e o último é onde conseguimos a nossa poliuretana. O primeiro processo se chama transesterificação e é um método químico onde um álcool é adicionado a um éster e assim se forma um novo éster. Aqui misturamos propileno glicol com algum óleo vegetal e ainda adicionamos um catalisador para que a reação ocorra mais rapidamente. Essa mistura é então aquecida e colocada em processo de refluxo. Com isso, obtemos 2 líquidos não miscíveis, com diferentes densidades. Um é o poliol, nossa base de fabricação, e o outro é o glicerol, um subproduto da reação. E esse glicerol ele pode ser utilizado para produzir sabão, sabia? E também colocamos esses 2 líquidos num funil de decantação, para que eles se separem completamente. Após poderem ser observadas 2 fases, escoamos o glicerol e então começamos o processo de lavagem no poliol, para ter certeza que retiramos qualquer impureza ou glicerol que tenha ficado no poliol. Para isso usamos água, NaCl e acetato de etila, que é um tipo de solvente. Nós misturamos esses reagentes ao poliol, agitamos e depois esperamos que as fases se separem, para escoarmos o que fica embaixo. O que fica embaixo seriam os reagentes. Com a lavagem finalizada, fazemos então o processo de secagem, para garantir que nenhum dos reagentes usados anteriormente fique no poliol e atrapalhe a polimerização. Para essa etapa, usamos o sulfato de sódio como agente secante. Ele é misturado ao poliol, onde fica por alguns minutos, e depois dessa mistura é passada por um funil com filtro de papel, que então fica na capela até que o cheiro característico do acetato suma. Quando isso acontecer, o poliol estará pronto para a última etapa, a polimerização, que é onde damos vida ao nosso poliol, transformando-o em uma poliuretana. Para isso, utilizamos o poliol e um isocianato. No nosso caso, o MDI. Nós medimos a massa de cada um deles e fazemos algumas proporções de poliol para MDI. 25%, 50% e 75% são a nossa base, pois com isso obtemos resultados diferentes. Lembrando que foram utilizados todos os EPIs necessários e os técnicos de laboratório estavam sempre nos acompanhando em todos os processos.
Depois de todos os processos químicos utilizados para obter a poliuretano, nós conseguimos fabricar as poliuretanas com 5 óleos diferentes, que são os de mamona, baru, pequi, soja e milho. E elas apresentaram diferentes aspectos e texturas, como vocês vão poder ver nessas fotos. Isso se deve em razão da diferença na proporção de poliol para MDI. E depois que essa pandemia acabar e a fase de teste for iniciada, espera-se que seja possível confeccionar produtos concretos a partir desse material, como copos, canudos e embalagens, que o tempo de degradação desse material seja inferior ao dos que são utilizados atualmente, para que com o tempo o lixo plástico seja reduzido, que ele não apresente toxicidade, mas sim um ambiente favorável ao crescimento celular, que ele apresente uma osteocondução e uma osteoindução boas, para que quando usado para fixação de ossos, ele estimule a formação do tecido ósseo. Isso, com toda essa metodologia, com todos esses resultados, foi possível concluir que as poliuretanas ainda precisam de estudos mais aprofundados acerca delas, ajustando as rotas de síntese, bem como caracterizando as propriedades mecânicas delas. Será necessário também testes acerca da sua biocompatibilidade e biodegradabilidade. Entretanto, essa pesquisa deixa claro a possibilidade da obtenção de novos materiais poliméricos vindos de uma fonte natural e renovável, que poderá ser utilizada e explorada das mais diferentes formas, como desde a criação de um simples utensílio de cozinha até na área médica, como já existe o caso comprovado da mamona, que é utilizada como um substituinte ósseo. E, por último, a rota química utilizada ela precisa de um desenvolvimento melhor, um estudo mais aprofundado sobre ela, para que os resultados apresentados sejam mais estáveis. Entretanto, os resultados já apresentados apresentam uma boa taxa de polimerização e demonstram que os óleos utilizados na pesquisa podem ser utilizados para a fabricação de poliuretanas, que poderão vir a ser uma das plataformas da substituição de materiais poliméricos utilizados atualmente, que poluem o meio ambiente, geram resíduos e, quando descartados incorretamente e vão parar na natureza, acabam por matar alguns animais.